Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa correção de matemática, tá? E a seguir para a aula de matemática, vamos lá? Então, a correção das atividades é do dia 10 do 11, tá? Ontem. E na questão 3, eu já tinha feito com vocês, então o desenho vai ficar mais ou menos assim, ok? Então, o paralelogramo vai reduzir o tamanho e o triângulo vai aumentar e o hexágono vai permanecer o mesmo. Por quê? O hexágono, a gente vai multiplicar a medida por 1, então vai ser a mesma medida, não vai alterar nada. O paralelogramo a gente multiplicou por meio, então sempre que for menor do que 1, quando não tem uma parte inteira, vai ficar menor, vai reduzir a figura. E o triângulo a gente multiplicou por 2, assim ele aumentou. Na página 258 tinha algumas questões referentes às características dos triângulos. Então, na A, todos os triângulos equiláteros são semelhantes entre si? Então, sim, pois todos os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus, e como todas as medidas dos lados são iguais, a razão entre os lados correspondentes de dois triângulos se manterá constante. Então, um triângulo que tem 3 cada lado, se aumentar para 4, vai aumentar o mesmo tanto em todos os lados. Tá? Então, sempre os triângulos equiláteros são semelhantes. B. Todos os triângulos retângulos são semelhantes entre si? Não. Como exemplo de triângulos retângulos que não são semelhantes, a gente pode mencionar os triângulos apresentados no item B do exercício 2. Tá? C. Todos os quadrados são semelhantes entre si? Sim, porque todos os quadrados, os seus ângulos internos medem 90 graus, e como todas as medidas dos lados são iguais, vai continuar sendo igual ao triângulo equilátero, tá? B. Todos os retângulos são semelhantes entre si? Então, não, porque o retângulo pode ter um lado que não é correspondente ao outro. E todos os losangos são semelhantes entre si? Então, não, pois os ângulos correspondentes nem sempre apresentam a mesma medida. 5. Converse com seu professor sobre a seguinte pergunta. Então, podia conversar com vocês mesmos. Uma figura pode ser ampliada ou reduzida infinitamente? Registre as conclusões de vocês. Então, não há limites para ampliar ou reduzir uma figura. Mesmo que ela seja muito grande, ela pode ainda mais ser ampliada, e mesmo muito pequena, ainda pode ser reduzida. Livro de exercícios complementares, lá na página 117. Marque um X na opção que contém uma redução correta da figura seguinte. Então, a única correta era essa, dava para ver pelo desenho, né? Não precisava nem contar os quadradinhos. 13. Observe a seguinte planta de uma casa. Marque um X na afirmação verdadeira. Então, a única sentença verdadeira era que o formato da sala é semelhante ao do quarto 1, mas só que ampliado. Porque a sala tem 8 de comprimento e 6 de largura. E o quarto 1 tem 4 de comprimento e 3 de largura. Então, a metade da sala, ok? A redução pela metade das medidas da sala, ok? Então, a sala é o quarto 1 ampliado 2 vezes. Belezinho? Então, 14. O que são polígonos semelhantes? Então, dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes possuem a mesma medida e seus lados correspondentes são proporcionais. 15. Na malha quadriculada a seguir, a figura B e C são semelhantes à figura A. Então, sobre as figuras, complete a frase. Então, as figuras A e B são figuras reduzidas da figura C. Ok? A medida dos lados da figura A é a metade da medida dos lados da figura B. A medida do contorno da figura A é a terça parte da medida do contorno da figura C. Então, desse jeito ia ficar corretas as afirmações. Então, na questão 19, tinha que observar os 3 triângulos retângulos e aí a gente ia ver os ângulos correspondentes, tá? Então, apesar deste triângulo estar virado, a gente tem que pensar que o de 90 graus tem que corresponder ao de 90 graus aqui.
tá? Então, se este corresponde a esse tem que corresponder ao de cima e esse tem que corresponder ao de baixo, ok? Então, pensando nisso, escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, as figuras A e B são semelhantes. Então, são semelhantes porque os ângulos correspondentes têm a mesma medida e o triângulo B é o dobro das medidas de lado do triângulo A, tá? Então, são proporcionais, ou seja, são figuras semelhantes. As figuras A e C são semelhantes, então isso é falso, ok? A figura C é a reprodução da figura A ampliada, então isso é falso. Porque aqui vocês podem ver que ampliou só uma parte e do outro lado não ampliou proporcionalmente. E a D, a figura B, é a reprodução da figura C reduzida, então isso é falso. 21. A imagem da seta em tamanho maior é o resultado de ampliação e as medidas dos seus lados correspondem ao dobro das medidas dos lados da figura original. Contorne a figura original, então. Então, a gente tem que pensar aqui. Aqui tem 3 quadradinhos. Então, a seta maior é o resultado da ampliação. Então, se ela é o resultado da ampliação pelo dobro, então tem que contar aqui, ó, tem 6 quadradinhos, tá? Deste lado. Se foi dobrado, então o original tem que ter 3 quadradinhos. Então, o único que tem 3 quadradinhos é esse, tá? Então, circule esta seta. Página 124. Ao reduzir o tamanho da imagem à esquerda pela metade, qual figura teremos? Utilize a régua para conferir e depois contorne a resposta correta. Então, essa é a resposta correta, ok? 6. Observe a imagem da ampulheta e reproduza de forma reduzida, utilizando a malha quadriculada. Então, se tem 6 quadradinhos de lado, 6 quadradinhos desse lado, e 6 quadradinhos subindo, então, a gente pode reduzir pela metade, que é mais fácil. Ou seja, 3, 3, 3, 3. Bem mais fácil. 27. Reproduza a imagem da seta na malha quadriculada de modo que os lados meçam o dobro da figura original. Então, se aqui mede 2, aqui tem que medir 4, que é o dobro. Se a seta mede 1, a seta vai medir 2, tá? E se ela tem 3 quadradinhos de altura, aqui tem que ter 6 quadradinhos de altura. Tem que ser proporcional, beleza? Na 29, na malha quadriculada a seguir, um pentágono representa a ampliação do outro. Então, este é a ampliação desse, porque esse está maior, né? Então, esse foi o que foi resultado da ampliação. Qual é a relação entre a medida dos lados correspondentes do pentágono maior e do pentágono menor? Então, se a gente contar aqui, ó, o total da altura do pentágono é 1, 2, 3. E do pentágono ampliado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foi dobrado. 3 vezes 2 é 6. Então, a resposta correta é o dobro, ok? Agora vamos para a aula de matemática. A gente finaliza nossa correção aqui. E vamos finalizar os conteúdos de matemática, ok? Beijo, até mais.